Senhor para a igreja, amém? Amém. Pode se assentar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos ministrando. Eu queria basear essa aula usando um texto bíblico que está lá no livro de Salmos, no capítulo 145, no versículo 4. Salmo 145, versículo 4. Salmo 145, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. E aí, por misericórdia e graça de Deus, eu tenho me colocado nessa posição aí, ser alguém que está contando a outra geração coisas do passado. Eu sou professor de história e eu gosto sempre de gastar um tempo me apresentando para você saber quem é que está falando. Eu entrei na Assembleia de Bom Sucesso em 2011. Eu tenho 2 filhos, sou casado com a Daiane, tenho 2 filhos, o Matheus e a Maria Eduarda. E eu, em 2011, voltei para Jesus, comecei a congregar ali na Praça de Inhaúma, numa congregação de Bom Sucesso. E eu cheguei na igreja, irmãos, eu não tinha um ensino médio. Eu, em 2004, tinha parado de estudar. E aí eu me casei depois. E não voltei a estudar, comecei a trabalhar. E aí, em 2011, eu volto para a igreja. Começo ali, meus filhos muito pequenos ainda, tinha muita dificuldade. E passaram alguns anos, eu comecei a perceber um problema que tinha no culto, que era um grupo de pré-adolescentes que ficavam sem aula e às vezes ficavam conversando, fazendo barulho. E os diáconos reclamavam, com razão daquela situação. E aí eu, que não fui um bom aluno, enquanto aluno, eu era nota ali na média, e eu brinco que eu fui PhD em 7º ano, porque eu reprovei 2 vezes a 7ª série. Você vê que é milagre eu ser professor, porque eu reprovei 2 vezes a 7ª série. E aí, quando eu vi aquela situação, eu me apresentei para ser o professor daquelas crianças que não tinham professor. E aí comecei a dar aula para eles, e comecei a gostar. E aí, por aquela questão de lei de oferta e procura, não tinha alguém para dar aula. E eu me disponibilizei, eu passei 2 meses dando aula todo domingo para eles. E eu aprendi uma coisa, assim, eles são estáveis, eles têm muitas características, mas uma coisa eles são: se eles perceberem que você está gastando tempo com eles, que você tem amor ali pelo que você está fazendo com eles compram a tua ideia. Então eu comecei a dar aula, e aí eu não era alguém que tinha didática, não sabia, ia muito assim, pedindo a Deus muita misericórdia, e fui gostando, até que a líder do departamento infantil, ela falou: Bruno, por que você não volta a estudar? E aí eu comecei a olhar as dificuldades, comecei a olhar e falei assim: eu tenho 2 filhos pequenos, eu trabalho, eu tenho minha mulher, como é que eu vou ficar toda noite indo para a escola? E fiquei olhando as dificuldades. E aí, em 2014, Deus coloca um cliente no balcão da loja que eu trabalhava numa loja de material de construção. Deus coloca um cliente ali naquele balcão e ele pede para eu montar uma extensão para ele, uma coisa simples. Fala que ia me pagar por aquilo, na hora assim eu duvidei. E ele me paga e diz assim: olha, volta a estudar, ninguém quer nada aqui para você. E eu comecei a achar que aquilo ali era Deus falando. Eu tinha usado a irmã lá do departamento infantil e agora esse cliente que os dois não tinham relação alguma. E aí eu comecei a parar de olhar a adversidade. E aí, para dar aquele último empurrão, porque eu não sei você, mas eu, hoje em dia, estou melhorando. Mas eu me movo muito quando o problema vai acontecendo. O negócio vai dando ruim, eu vejo que é a hora, tem que sair. E aí, na loja que eu trabalhava, eles davam um prêmio todo ano, uma participação dos lucros. E nesse ano de 2013, eles não deram. E aí eu fiquei muito chateado. E eles não só não deram, como não explicaram. E eu fiquei muito chateado e falei: quer saber, eu vou voltar a estudar para sair dessa loja. E em 2014 eu voltei a estudar, comecei a fazer o supletivo e terminei no mês de 2015. E como é que Deus ele vai juntando peças, para o propósito que Ele tem nas nossas vidas? Eu me lembro que para voltar a estudar, um outro cliente me indicou essa escola, porque eu fui estudar perto do trabalho ali em Laranjeiras.
Depois esse mesmo cliente me indicou um pré-vestibular. E eu, quando fui estudando, eu fui começando a gostar e fui começando a pensar em fazer uma faculdade. Mas eu não sabia de quê. E aí eu fui para o vestibular e lá o professor de História me ganhou, me converteu para a História. E aí eu fiz o Enem em 2016, no segundo semestre de 2016, eu comecei a faculdade de História. E aí, no meio da faculdade, era engraçado porque assim, eu falava com as pessoas, olha, eu faço faculdade, eu ficava muito feliz. Nossa, Bruno, que legal, maravilhoso, e que História. Alguém batia no meu ombro e falava, poxa, é isso mesmo? Pensa bem que você está fazendo com você tem meus filhos, o pessoal me botava até medo. E aí, eu ficava tão angustiado com aquilo, que uma vez, isso aqui as mulheres que me pagaram para falar, tá? Uma vez eu lavando louça, Deus fala comigo, eu lavando louça. Eu lavando louça ali, preparando a comida, eu estava ouvindo uma pregação e, por acaso, era um xará meu, Bruno, que é de uma banda lá de São Paulo. Ele falou assim, Deus disse comigo que o próximo grande avivamento que vai acontecer no Brasil vai começar dentro das escolas. Eu era tão, eu estava tão tenso com aquelas palavras ali, sempre falando, nossa, se você é professor, é pesado, muitas das pessoas que se formam acabam não atuando, que eu comecei a chorar sozinho, falei, Deus, faz sentido. Mas não foi fácil, irmãos. Eu tranquei a faculdade, eu tive dificuldade, muita coisa aconteceu. E aí em 2020, e é engraçado que o pastor Isaías falou sobre a ADB Caxambi. Em 2020, na última quarta-feira, eu vou num culto na ADB Caxambi, com um amigo meu chamado pastor Igor André. Ele prega e depois o pastor Léo Mariano, que dirige a congregação, ele faz um ato profético dizendo, olha, vem aqui, olha, por um propósito para o ano que vem. E eu falei, eu preciso terminar minha faculdade. Eu estava muito sem esperança, mas eu fui ao altar do Senhor e falei, eu preciso terminar a faculdade. E eu sempre pensava, eu nunca pensava em escrever algo sobre a igreja. Eu não achava que tinha essa possibilidade. E aí eu comecei a pesquisar e a gostar da história da nossa igreja. E aí decidi escrever um trabalho sobre a Assembleia de Deus quando ela chega no Rio de Janeiro. E aí quando virou o ano 2021, eu criei um projeto, mandei para o orientador, ele aprovou, eu fiz meu TCC, né, que antigamente chamava monografia, e consegui ser aprovado, me formei. E aí é engraçado que a partir desse momento que eu começo a escrever sobre a história da Assembleia de Deus, a minha vida muda. Por quê? Me chamaram para participar de um programa no YouTube da minha igreja. E aí eu fui convidado para dar aula no seminário da nossa igreja sobre a história da igreja. Em 2021 eu dei a aula. Em 2022 eu continuei. E aí em 2022 abriram um outro polo, um outro seminário numa congregação na Zona Oeste, lá no bairro do Pestins. E eu comecei a dar aula lá no primeiro dia. E aí eu sempre pergunto assim, quem gosta de história e tal? E aí uma irmã levantou a mão e falou, sou formada em história. Eu falei, não, a senhora sabe que é a melhor matéria e tudo mais. No final da aula, essa mesma irmã chega e fala, você tem interesse em dar aula numa escola? Eu falei, olha, é meu sonho. Só que nesse momento que ela falou, você tem interesse em dar uma aula em escola, a minha cabeça deu uma embaralhada. Sou um pouquinho ansioso. E aí ela falou assim, eu sou diretora de uma escola, mas eu entendi que ela era amiga de uma diretora de uma escola. Só que ela era a diretora da escola, proprietária da escola que eu trabalho. Então, lá atrás eu decidi escrever sobre a história da igreja. Isso me abriu uma porta para dar aula no seminário, e do seminário me abriu uma porta para dar aula na igreja. E assim, eu não era o melhor aluno da faculdade, mas hoje eu sou um dos poucos que atuam na minha área. E hoje, para a honra e glória assim, de Deus mesmo, do Senhor, eu dou aula todos os dias, que é algo difícil, mas Deus tem dado graça. Eu tenho os meus filhos, como eu falei, Matheus e Maria Eduarda, os dois. Matheus fez 18 anos, minha barba está lembrando. Ele jogou vôlei aqui no Tijuca e teve a vontade de sair do Rio de Janeiro para disputar torneios. Hoje em dia ele não joga mais, está fazendo preparatório para militar. E a Maria Eduarda, com 6 anos, ela começou a fazer balé ali num projeto social dentro da favela. E hoje ela é uma bailarina que já teve oportunidades em outros países, ela já teve na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos. Hoje ela é bailarina, já foi bailarina no Teatro Municipal, ela participa de um estúdio, agora no mês de março ela vai se apresentar no Teatro Municipal. Tudo isso
que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque às vezes a gente vai caminhando por isso, a gente acha que Deus não vai fazendo, não está acontecendo nada. Eu acredito que Deus, a gente não pode barganhar com Deus, mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:58 que ser firmes e constantes, sempre abundantes no seu trabalho no Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Então, assim, tudo aquilo que a gente faz para Deus não é em vão. Você vir a uma EBD, você ficar numa portaria, você servir uma água, você dar uma aula para uma criança, porque às vezes a gente coloca o nosso ministério como se fosse um peso. Eu vou dar aula para as crianças. Nossa, meu Deus, aquelas crianças abençoadas. Pensa que talvez você está dando aula para o seu próximo pastor, para o próximo advogado do teu bairro, para o próximo empresário que de repente vai sustentar uma obra missionária. Inverte as coisas. Eu bato muito lá em casa sobre o texto que Jesus fala: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo já está em trevas. Então, assim, eu, um adolescente com muitos problemas, meu pai saiu de casa, tinha 3 anos de idade, eu não fui um bom aluno, e hoje eu tenho 18 anos de casado, hoje eu tenho meus 2 filhos, todo mundo congregando, e isso é milagre, e oportunidades que aconteceram que eu não sei como te explicar. A minha filha, quando completou 15 anos, ela saiu 2 vezes do Brasil, e assim, você não tem como fechar essa matemática, mas Deus faz. Amém? Amém. A gente vai fazer um combinado. Se eu ficar só eu falando, é muito chato uma aula só para a pessoa falando. Então, você ficou com alguma dúvida, não entendeu algo que eu vou falar, você pergunta. Combinado? Eu confio em você. Então, vamos lá. O tema da nossa aula é a história da Assembleia de Deus. E aí, eu gosto muito de observar o nosso público, porque o nosso público é majoritariamente feminino e negro. E a característica da Assembleia de Deus é essa. É uma igreja que foi muito impulsionada pelos negros, no início ali do século XX, e pelas mulheres. Muitas irmãs doaram o seu trabalho, doaram a sua vida, saíram do seu local onde elas viviam para abrir outras igrejas. Então, assim, tem um protagonismo feminino e negro. Hoje, a igreja tem um livro que é a religião mais negra do Brasil. E nesse livro o pesquisador prova que a religião que tem mais presença negra no Brasil é a Assembleia de Deus. Então, às vezes, a gente olha e acha que são outras religiões, mas não. A religião que mais abraça, vamos dizer assim, é a nossa. Então, a gente vai começar falando sobre o início do movimento pentecostal. E aí eu queria perguntar para vocês, se ninguém souber, não tem problema nenhum. E não tem pergunta ruim, tá? O ruim é não perguntar. Amém? Então, quando que começa o movimento pentecostal? Vocês fazem ideia? Alguém chuta? Na Rua Azusa, em 1906? Quem concorda? Quem tem outra opção? Isso foi no século XX. Alguém mais? Século 22? Esse a gente ainda vai viver. Quer dizer, a gente não vai viver, né? Seus netos vão viver. O movimento pentecostal, ele começa em 1901, tá? Numa escola lá no Texas, na cidade de Topeka. E aí é interessante que a igreja, ela começa ali em Atos, né? Depois vai ter o que a gente chama de patrística, né? Ou os pais da igreja, que são os primeiros homens e mulheres que começam a pregar o evangelho, né? Em vários lugares, e principalmente na África e na Ásia. Então, o cristianismo é uma religião que ela começa muito ali no Oriente Médio, Ásia e África. Depois, né, quando vem a reforma, depois, lá no século XV, século XIV, ela vai ter uma predominância na Europa. Mas, primeiramente, ela preenche ali esses espaços da Ásia, Oriente Médio e África. Então, a igreja começa em Atos, a igreja inaugurada, depois tem os pais da igreja, e aí a gente às vezes olha para o movimento pentecostal e acha, poxa, ele é muito novo, mas será que ninguém buscou essa experiência ao longo da história? Tiveram alguns irmãos, mas que não conseguiram dar continuidade. Por exemplo, tem um personagem da história da igreja chamado Montano, que ele começa a defender essa experiência espiritual mais, vamos dizer assim, mais forte, mas ele não consegue tantos adeptos. Ele, inclusive, ele
quebra com uma questão que era o protagonismo feminino, porque ele tinha duas profetisas, uma chamada Priscila e outra Maximila, que participavam do culto dele. Então ele tinha essa nova mensagem, só que ele não consegue continuar. Então vai ter um espaço de tempo. Depois na reforma tem um grupo também que se levanta defendendo essa experiência espiritual, que são os anabatistas. E aí a reforma protestante ela acontece, só que na reforma os irmãos chegam à seguinte conclusão: que a Bíblia tem que ser colocada em primeiro lugar, porque a Igreja Católica ela não fazia isso, né? O dogma católico ele era mais importante do que a Bíblia. A Bíblia ela não era traduzida, ela não era disponibilizada para o povo, porque a Bíblia diz que se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que eles queriam dominar pela questão do medo. Então, se você disponibiliza a Bíblia para todas as pessoas poderiam contestar aquilo que os líderes estavam falando. Então, a Igreja Católica ela tinha esse interesse de não disponibilizar a Bíblia. Só que alguns irmãos vão começar a questionar isso. E aí é importante dizer que, quando a gente olha um movimento ou alguns líderes, a gente fala assim, não, só esses foram importantes? Não. Tem muitas pessoas que foram importantes, mas os nomes não são lembrados. Por exemplo, tem a Reforma Protestante, que aí você vai lembrar logo do Martinho Lutero, do João Calvino, de alguns outros personagens. Mas tem alguém que se começa a pregar, começou a questionar isso lá 100 anos antes da Reforma Protestante, se chamava John Hus, que vivia onde hoje é a região da República Tcheca. E ele, quando questionou a igreja, ele foi convidado a uma assembleia, ele foi convidado a uma reunião para se retratar, ele não se retrata. E aí Hus, na língua boêmia, que era onde ele vivia, significa ganso. E aí ele é condenado a ser queimado na fogueira, e ele teria profetizado a seguinte frase: hoje você queima um Hus, um ganso, mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne que vocês não vão poder calar. Ele estaria profetizando isso sobre a vida de Martinho Lutero, que foi um monge alemão que rompeu com a Igreja Católica e criou o movimento protestante. Essas igrejas protestantes, elas tinham como características serem cessacionistas. O que significa ser cessacionista? É alguém que acredita que os dons cessaram dos apóstolos, que não é algo disponível para a igreja de hoje. Então esses irmãos, eles creem na oração, creem na palavra de Deus, mas eles acreditam que os dons, por exemplo, Atos 2, que as pessoas falaram línguas estrangeiras, foram batizadas, né, ou curas, foram algo que aconteceu naquele período específico para aquele grupo de pessoas, que não era algo que estava disponível para a gente. Então, eles viveram durante bastante tempo assim, e aí, na virada do século XIX para o século XX, alguns irmãos nos Estados Unidos começaram a questionar esses ensinamentos e começaram a defender uma fé apostólica. Por que uma fé apostólica? Porque eles acreditavam que o que os apóstolos viveram estava disponível para a igreja de hoje. E eles se basearam muito no que o apóstolo Pedro vai dizer quando alguns homens questionam, dizendo, olha, esses homens estão aí, eles estão bêbados, 1h10 da manhã, e o apóstolo Pedro diz, não, hoje se cumpriu o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias derramarei. Só que o apóstolo Pedro acreditava que eles estavam vivendo os últimos dias. Esses irmãos ali, no 1890 a 1902, eles começam a trazer uma ideia que nós somos a geração que vai viver a volta de Jesus. Então, Jesus vai derramar o seu Espírito no nosso tempo. Essa palavra não foi para os apóstolos, a palavra é para nós. Então, eles começam a estudar e tem uma influência inglesa, porque tem um grande avivamento que acontece no século XVII, que, por exemplo, cria a igreja metodista, que é com os irmãos John Wesley e Carlos Wesley. Eles defendiam uma segunda bênção. Que segunda bênção é essa? A primeira bênção é a salvação, você entrar agora como um filho de Deus, você ser co-herdeiro com Jesus, mas também tem uma segunda bênção, que é a santidade, que é buscar a santidade. Isso foi muito importante desses homens e mulheres pregarem isso na Inglaterra, porque nesse período a Inglaterra vivia uma revolução industrial que fez com que muitas pessoas saíssem do campo, fossem para a cidade e não tinha vaga, não tinha emprego para todo mundo. Então criou um problema econômico. Então muitas pessoas começaram a consumir muito álcool para esquecer a fome
era mais barato, então a sociedade estava muito ligada ao álcool. Também mulheres começavam a se prostituir para ganhar dinheiro. Então esses irmãos começam a dizer que a igreja ela precisava buscar a santidade, e isso foi muito importante, porque as igrejas daquele momento não pregavam sobre isso. A igreja reformada, eles dão muito valor à Bíblia, mas eles faziam sermões assim, muito elaborados, que muitas das vezes a própria igreja não entendia, porque você está falando no século XVII, para uma igreja que 90% é analfabeta, você traz uma tese de teologia para falar sobre a cor do manto de Jesus, mas as pessoas não conseguiam entender, não conseguiam se conectar com aquela mensagem. Então não teve muita conversão de mudança, teve uma conversão de números. E aí tinha uma questão que, se você morasse num país protestante, automaticamente você era protestante. Se você morasse num país católico, automaticamente você era católico. Então, tem essa segunda bênção, e aí depois, alguns irmãos começam a defender essa nova experiência espiritual, que seria o batismo com o Espírito Santo, seria viver Atos 2 agora. Até aqui, tudo bem? Vocês entendem? Entenderam? Pastor Isaías no final pode aplicar a prova tranquilamente. Mas você está rindo por quê? O professor veio dar uma aula, me preparei, não vou aplicar uma prova para ver a cara de vocês tensa. Olha aí, estou dando várias dicas para a prova. Então, até aqui tudo bem. Vamos continuar. Vocês estão só falando, só estão deixando eu falar, não estão falando nada. Então, passa aí os slides, por favor. Obrigado. Então, esses irmãos começam a estudar o batismo com o Espírito Santo, desejar essa experiência, começam a orar, né? Eles, inclusive, criam uma torre de oração nessa escola, que era uma mansão lá no Texas. Começam a estudar, desejar, e aí, na virada, no dia 31 de dezembro, na madrugada, no dia 1º de janeiro de 1920, uma irmã chamada Agnes Osman, grave esse nome que está na prova, Agnes Osman, ela é batizada no Espírito Santo e começa a falar em mandarim. Então ela começa a falar em mandarim, e aí a primeira pessoa, ela começa a ter essa nova experiência, e eles começam a perceber, é real, a gente pode viver isso. E aí lembra que eu falei do protagonismo feminino? A primeira pessoa batizada no Espírito Santo é uma mulher. E depois você vai ver que acontece isso também aqui no Brasil. Então, alguns irmãos recebem também dessa experiência mais à frente, e aí começa a ser propagada essa mensagem pentecostal. E o pentecostal é porque eles desejavam viver o Pentecostes que aconteceu lá em Atos 2. E aí, um rapaz que ele ficou cego por uma doença na infância, ele era negro, os pais dele sofreram todo aquele problema ali, o pai dele inclusive lutou na Guerra Civil Americana. Ele tinha vários problemas, mas ele tinha um desejo, que era viver essa nova experiência que estava sendo propagada entre as pessoas ali em Los Angeles e no Texas. O nome desse rapaz é William Seymour. Alguém já ouviu falar desse nome? William Seymour? Quem é William Seymour? O pastor que começou a Rua Azusa. Ele que iniciou essa igreja na Rua Azusa, que é ali em Los Angeles. Ele começa a desejar essa experiência, e aí ele vai se inscrever na escola do pastor Charles Fox Parham, que era essa escola onde a Agnes Osman foi batizada no Espírito Santo. Só que por ele ser negro, ele é impedido de assistir a aula junto com as pessoas. E aí, depois de muita conversa, conseguem para ele que ele assistisse a aula do corredor. Então ele ficava ouvindo a aula ali, e aí eu imagino que talvez algumas pessoas estavam dentro da aula e não estavam dando a mínima para a aula, e ele estava do lado de fora desejando viver aquilo, mas era impedido por uma questão racial, por um racismo. Então, ele poderia se deixar levar pelos problemas que ele vivia. Ele era cego de um olho, ele era negro num país racista, e ele foi impedido pela própria igreja, pelos próprios irmãos da fé, de começar a aprender daquilo que ele queria viver. Mas ele não se deixou levar. E ele tem essa experiência do batismo com o Espírito Santo. E aí, como eu disse, as pessoas começam a fundar igrejas de fé apostólica, desejando viver essa experiência que os discípulos, que os apóstolos viveram, essas experiências de milagres,
Então ele começa uma reunião na casa dessa irmã que levou ele para a escola do Texas, só que começa a ficar muito cheia. E é interessante que nós pentecostais, a gente tem algumas experiências que, se você for explicar para alguém que é sensacionista, para alguém que pertence à presbiteriana, ou alguém que é de uma igreja batista, e aí eu não estou falando nada contra esses irmãos, mas eles não vão entender. E com esse irmão, também aconteceu isso uma vez. Ele estava num culto, e aí no final do culto, o Espírito Santo fala com ele: vai até o ponto de ônibus e pega o ônibus que eu vou te indicar. E aí ele ficou no ponto de ônibus ali. E aí quando passou o ônibus, o Espírito Santo falou com ele: entra nesse ônibus. E aí ele foi no ônibus, o Espírito Santo falou com ele: desce no próximo ponto. Ele desceu, entra nesse prédio, vai até o terceiro andar e bate. Eu não sei o número do quarto, vou chutar aqui 302. Bate no quarto 302. E aí ele bateu lá, tocou a campainha, que já era noite, né? E tinha umas irmãs orando a Deus, buscando viver essa nova experiência espiritual. E ele, que era alguém que tinha essa mensagem rejeitada, ele inclusive foi expulso de algumas igrejas por pregar essa mensagem, agora ele recebe um público feminino ali que estão desejando viver isso. Ele pega, algumas irmãs são batizadas no Espírito Santo, e ele recebe uma oferta que ele guarda, que é o dinheiro que ele paga o primeiro aluguel da Rua Azusa. Por quê? Ele começa essas reuniões na casa da irmã que cedeu o quintal para ele, fica muito cheio, ele vê que ele precisava de um local maior, e ele vai até a Rua Azusa e enxerga um local que era grande, que já tinha pertencido à igreja metodista, mas por última coisa que tinha funcionado nessa igreja eram os estábulos de animais. Eu imagino com vocês que era um local que deveria feder, né? Deveria cheirar mal, mas eles fizeram uma limpeza ali, começaram a pregar essa mensagem nova, essa mensagem pentecostal. Os jornais da época começaram a falar muito mal, falar que era um absurdo você ter negros e brancos no mesmo local. Isso era um crime, não podia acontecer isso nos Estados Unidos. Então esses irmãos começaram a quebrar uma barreira teológica e uma barreira racial. E aí, irmão, sempre quando você sempre quando a gente pensar a história da igreja, você pensa que toda a igreja ela é relevante para o local onde ela está inserida. Porque daqui a 20 anos, alguém vai fazer uma pesquisa e vai ver que daqui saíram pessoas que se formaram, que foram, viajaram para outros locais, levaram a mensagem pentecostal, ou pessoas que foram ajudadas, saíram do tráfico e foram congregar aqui. Então a igreja ela é sempre relevante para o local que ela está inserida. Amém? Está entendendo até aqui? Eu confio em você. Então, esses irmãos começam esses cultos, e eles tinham 3 cultos na Rua Azusa. Um de manhã, um de tarde e um de noite. Às vezes, e aí começam os pentecostais a emendar um culto no outro. Às vezes esse culto eles emendavam e ficavam ali o dia todo, de manhã até a noite. Era uma novidade, e as pessoas começaram a sair de vários locais para ir conhecer aquela nova mensagem. E uma coisa que marcou muito a Rua Azusa é um terremoto que acontece lá naquele local, e a dona de um prostíbulo ela vai até a Rua Azusa, ela se converte. Isso ficou muito famoso. Eu não sei quem teve, se vocês souberam, mas quem teve um tempo atrás que aquele grupo de teatro de Jeová em si, eles fizeram um musical baseado na história da Rua Azusa. E aí nesse musical eles mostram esse evento, que é um terremoto, e a moça se converte, e aí traz muitas pessoas, porque as pessoas estão vendo essa mudança que está acontecendo, essa nova mensagem. Mas só vai dizer, as pessoas buscavam denegrir aquilo que estava acontecendo na Rua Azusa. Os jornais, os próprios protestantes. E às vezes era engraçado porque no jornal dizia assim, é um absurdo. E alguém pegava numa cidade e ia aquele jornal e falava assim, não, eu quero ir até lá para ver se isso é verdade mesmo. Quando a pessoa ia, ela aceitava Jesus. E às vezes ainda era batizado no Espírito Santo. Então, algo que era para fazer mal, para atrapalhar o crescimento da igreja, ajudou. Então, assim, eu sempre gosto de pensar que se a gente está no caminho daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, o problema, ele vai ser algo para nos ajudar. Ele vai ser algo para nos fazer viver aquilo que a gente nunca imaginou viver. Então, as pessoas lutavam contra essa mensagem, mas acabaram ajudando a propagação da mensagem pentecostal.
Então, tem relatos que as pessoas passavam na calçadas e eram impactadas pela presença de Deus nesse próximo Rua Azusa. Várias pessoas se converteram e tem vários relatos assim, de pessoas que chegavam cegas e tornavam a ver. Tem uma experiência que uma pessoa, um judeu, né, ele vai até a Rua Azusa e ele vai meio que como se fosse um agente secreto para conhecer ele, para depois falar mal. E o culto não tinha começado ainda, então ele vai até o segundo andar, onde tinha uma salinha de oração, e uma jovem está orando, e o Espírito Santo toma ela, e ela começa a falar em línguas. E aí aquele judeu, ele fica muito impressionado com tudo que aquela menina está falando, e no final ele vai até o William Seymour chorando e dizendo: olha, eu não sei o que acontece aqui, eu quero aceitar essa nova mensagem, mas primeiro eu queria saber como é que você ensina hebraico a uma menina tão nova e como é que ela sabe tanta coisa sobre a minha vida. O Espírito Santo fez aquela menina falar numa língua hebraica que o rapaz entendesse e falou coisas sobre a vida daquele rapaz. É o poder de Deus que vai nos movendo, vai fazendo que a gente viva milagres. Então, outra mulher que fez ali, teve uma experiência espiritual e uma pessoa foi alcançada. Oi? Glossolalia é a língua dos anjos, né? Que é uma língua mais moderna. A língua que eles falavam na Rua Azusa é a Xenolalia, que é a língua de Atos 2, que é a língua estrangeira. Tanto que no texto bíblico diz assim: poxa, eu sou de Cirene e eu estou entendendo o rapaz falar e ele é daqui, ele é judeu. Como assim? Porque eles falavam línguas estrangeiras. Então, as línguas estranhas são duas, né? A Xenolalia e a Glossolalia. A Xenolalia é uma língua estrangeira e a Glossolalia é uma língua dos anjos. Uma língua que a gente não consegue entender humanamente, a não ser que tenha um intérprete. Ok? Então, na Rua Azusa, inclusive, foi bom o senhor perguntar, porque as pessoas começaram a entender o seguinte: qual o seu nome? Se o Jackson ele tem um chamado para ir para a Alemanha pregar o Evangelho, ele vai ser batizado no alemão. Então, muitas das vezes, acontecia de um jovem ser batizado numa língua e as pessoas providenciavam algo para enviar ele para aquele local, que era uma missão específica. Então, muitas pessoas, e a Rua Azusa é considerada um foco de radiação da mensagem pentecostal, porque muitas pessoas chegaram até ali e foram para a missão, ou levaram essa mensagem e outras vidas foram alcançadas. E tem algo sobre a Rua Azusa que eu sempre gosto de falar na igreja, que assim, a gente conhece, quando você vai pesquisar, você vai logo esbarrar no nome do William Seymour, que foi o principal pastor. Mas tem um personagem da Rua Azusa, que é o Frank Barker, que ele, eu acho incrível que Deus faz na vida dele. E é a partir de uma dor. Ele se muda para Los Angeles para viver como um missionário, e quando ele chega em Los Angeles, ele perde a filha dele. A filha dele falece, uma filha pequenininha, e aí ele, com muita dor, ali no enterro da filha, ele faz uma oração a Deus e diz: Deus, eu vou entregar minha vida de uma forma que eu nunca entreguei. Ao invés de ele questionar a Deus, ao invés de ele se revoltar, ele decidiu que ele ia entregar sua vida a Deus de uma forma que ele nunca tinha feito. Ele começa a entregar sua vida, ele começa a mergulhar na palavra de Deus, e aí ele fica sabendo que estava acontecendo um movimento espiritual lá no País de Gales. E isso é antes da Rua Azusa, né? Só abrir um parênteses aqui. Antes da Rua Azusa, esse irmão começa a ouvir falar sobre isso que estava acontecendo no País de Gales. Ele não tinha dinheiro para ir até o País de Gales, e o País de Gales ele viveu um avivamento em 1903, pouco depois do início do movimento pentecostal, um movimento que foi impulsionado pelo Espírito Santo, que usou jovens. Os jovens começaram a levantar movimentos de oração, e é interessante que a igreja no País de Gales, ela era majoritariamente naquele local, ela era a maioria, só que as pessoas não estavam tendo mudança de vida. Continuava tendo assalto, continuava tendo pessoas até dentro da igreja que estavam tendo relações extraconjugais. A igreja estava se acostumando com o pecado, e Deus levando esses jovens para começar a levantar uma oração e a começar a ter um reavivamento, a reavivar aquela obra ali. Então, tem relatos que os jogos de
rugby eram interrompidos porque os jogadores estavam debaixo da convicção de pecado. Então, tem esse movimento que é extraordinário. O Frank Bartleman começa a ouvir falar e o que ele faz? Ele escreve uma carta, na época não tinha WhatsApp, né? Ele criar um grupinho no WhatsApp com as pessoas que tinham ouvido colher informações. O que ele faz? Começa a trocar cartas com o irmão Evan Roberts, que foi um jovem que é considerado o principal líder do avivamento no País de Gales. Eles começam a trocar cartas, ele começa a orar a Deus, pedindo: Deus, faz isso aqui em Los Angeles. E há alguns relatos que Frank Bartleman, às vezes, orando a Deus, pedindo para que esse avivamento acontecesse ali em Los Angeles, ele sentia dores de parto, algo espiritual. Ele sentia, e alguns depois vão defender uma ideia de que ele estava como se fosse parindo um novo movimento. E depois que começa a Rua Azul, começa o avivamento em Los Angeles, o Frank Bartleman não fazia a parte do culto. Ele não foi um pastor que pregou, ele não foi um conferencista que rodou os Estados Unidos pregando essa mensagem pentecostal. Ele foi alguém que orava para que Deus fizesse aquilo, e aconteceu. Por que eu estou falando isso? Na igreja hoje, a gente tem muita ideia de que é valorizado quem prega, é valorizado o pastor, é valorizado quem dá a aula, mas o porteiro, ele é mais importante do que quem está pregando. Porque se um visitante chega aqui na igreja e ele é mal recebido pelo porteiro, ele vai querer voltar? As pessoas não vão querer voltar num lugar onde eles são mal recebidos. Imagina se o pastor Zé fala: ó, Jackson, hoje você vai ficar na portaria. E ele fala: poxa, portaria, ele buscar um pouco. Ele vai para lá, para toda gente. Começa no pai, Zé, vai fazer proteste, né? Vai, Zé, vai passar assim. Não vai. Agora, se ele for para ali com toda a força dele, e olha, seja bem-vindo na nossa igreja, nós temos cultos, tais dias, e não vai se ver uma criança, olha, leva para ali, ele faz a diferença. Então, assim, não tem diferença entre quem prega e quem está na portaria, e quem está agora, talvez, dando aula para as crianças. Tudo é o corpo de Cristo. E o dedinho, ele é tão importante para o corpo, para o equilíbrio do corpo, quanto a cabeça, ou quanto a boca. Então, não deixa que essa ideia entre na sua mente, de que eu não sou valorizado porque eu não prego. E também, assim, às vezes a gente questiona de eu não prego, eu não dou aula, mas você tem se preparado para isso? Porque, assim, não adianta eu falar assim: olha, eu quero tocar bateria e eu não faço uma aula. Não, Deus vai sustentar, Deus vai fazer, mas tem uma parte humana que quem faz somos nós. Se eu não estivesse lá atrás, indo para uma faculdade, parado a minha vida, hoje eu não estaria vivendo coisas que Deus tem para a minha vida. E hoje eu louvo a Deus que, por exemplo, às vezes eu consigo almoçar com meu filho em casa. Sábado eu não estou trabalhando. Ontem eu fui fazer uma corrida e eu passei por um local que eu falei assim: poxa, perto do carnaval, eu perdi há muito tempo para chegar no trabalho no trânsito desse local, sábado. E hoje, glória a Deus, eu estava ali trabalhando. Estava correndo e depois peguei o metrô e fui embora. Não tinha esse compromisso, né? E às vezes a gente fica muito parado no problema. Poxa, não tem uma classe só para pré-adolescentes, ou não tem adolescentes aqui na minha igreja. Talvez Deus te fez enxergar esse problema para você ser a solução. Lembra do que eu falei sobre o meu testemunho? Tinha um problema, era um pré-adolescente. Eu me apresentei para aquele problema e Deus mudou a minha vida. Deus me deu uma profissão e algo que eu nunca imaginei viver, hoje eu vivo. E eu esqueci de mencionar que em 2014 eu era professor, eu era aluno. Quando eu voltei a estudar lá, eu fui fazer estudar à noite, eu era aluno numa escola em Laranjeiras, que tinha uma professora de espanhol e português. E em 2024 eu fui contratado por uma nova escola aqui em Ramos. E quando eu chego para trabalhar nessa escola, essa professora faz parte do grupo de professores. Então, em 2014 eu era aluno dela, em 2024 eu sou colega dela. Isso são coisas que só nos faz. Mas isso é fazendo o nosso papel. A gente tem que fazer o nosso papel. Não adianta a gente esperar que o Espírito Santo vai fazer tudo. Ele vai fazer boa parte, mas tem coisas que são responsabilidade nossa. Diga, meu irmão. Professor, graças a Deus, porque Deus não dá as coisas a alguém se a pessoa não se esforçou a aprender. Sim. Isso que Deus tem que usar. Amém. Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade de falar, tenho a oportunidade de dar aula,
E eu, gente, uma vez um tio meu viu participando de um programa no YouTube, e aí quando ele passou e viu, ele falou assim, esse é aquele menino que abria a boca e depois o som saía. Eu era muito medroso, eu não conseguiria encarar um público assim, falando. Apesar que assim, depois que você dá aula de sexto ano, você encara um pouco de boa, depois você dá aula. E eu tenho uma coisa com sexto ano, não sei o que acontece. E minha última aula da semana sempre no sexto ano. Eles estão sempre muito animados. Olha, é maravilhoso. Eu dou aula para eles na quarta-feira, nos primeiros tempos de aula, e na sexta no último. Eu falo, gente, por que não são as mesmas crianças da quarta? Às vezes parece um pouco de libertação, mas enfim. Voltando aqui. A Rua Azusa tem essa importância, né, desse chamado missionário, desse chamado para os dons espirituais, né, e essa mensagem que não era tão aceita, e assim começa a ser muito propagada a mensagem pentecostal. Tem um pastor chamado William Durham, que ele é de Chicago, e ele vai até a Rua Azusa para participar de um culto. Ele é batizado no Espírito Santo, e ele começa uma escola ensinando e orando sobre o batismo do Espírito Santo. E essa escola vai ser muito importante para o movimento pentecostal no Brasil, porque 3 jovens vão estudar nessa escola. O Luigi Francescon, que era um italiano, e 2 suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. O Luigi Francescon vem em 1910 para o Brasil, ele chega no Brasil em 1910 e começa a primeira igreja pentecostal no Brasil. Isso aí, você tem que anotar o nome, porque vai cair na prova, que é a igreja congregacional, congregação cristã no Brasil, é a primeira igreja pentecostal, que é fundada por esse italiano lá em São Paulo. E depois, esses 2 jovens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles fundam a Assembleia de Deus em 1911, em Belém do Pará. Ok? Pode passar aí o slide, por favor. E aí eu queria pensar com vocês, quem são esses missionários que vêm para o Brasil iniciar a Assembleia de Deus? Quem é Daniel Berg? Quem é Gunnar Wingren? Bom, o Daniel Berg é alguém que teve uma dificuldade na escola, assim como eu. A escola na Suécia, e é importante dizer, infelizmente, às vezes, algumas pessoas, quando vão falar da história da Assembleia de Deus, eles fazem uma confusão, eu acredito que é por falta de informação, de dizer assim, os suecos saíram do local onde eles moravam, que era muito desenvolvido, para vir para o Brasil. Não é verdade. Tá? A Suécia, em 1880, 1920, ela não era um local assim tão vantajoso para se viver. Tinham muitos suecos saindo e indo para os locais no mundo, porque a Suécia, economicamente, ela não estava tão bem. Então, assim, não tem essa questão. E a Suécia, ela era protestante. Então, quem era a igreja que era muito ligada ao Estado, era a igreja luterana, fundada lá pelo Martinho Lutero. A igreja luterana, e a maioria dessas igrejas reformadas, elas batizam crianças, até hoje. E aí, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, eles eram batistas. O batista, ele não batiza criança, só batiza a partir de uma experiência de fé, de uma confissão de fé, assim como a gente faz. Então, ele não foi batizado quando criança. Na escola, ele sofreu uma certa perseguição, chamavam de pagão e tudo mais. E aí, eu acho que ele aproveitou também um pouco disso para não estudar. Então, ele acabou não estudando, ele foi prejudicado. Então, ele era alguém que não estudou muito, mas é alguém que está nos Estados Unidos buscando uma nova vida. E ele era batista, e ele acaba encontrando com o Gunnar Wingren, que também era sueco e batista, em Chicago. E eles fazem um acordo que eles trabalhariam juntos. E eles, por mais que eles foram criados ali na fé batista, eles começam a provar essa nova mensagem pentecostal. Por exemplo, o Gunnar Wingren, ele era pastor de uma igreja batista, e aí nos Estados Unidos ele começa a pregar a mensagem pentecostal e ele é expulso dessa igreja. E aí depois ele vai congregar numa outra. O Gunnar Wingren, ele tem uma situação que era uma saúde muito debilitada. Ele tinha um problema de saúde, mas isso, e eu gosto de focar nisso, que tanto o problema de saúde do Gunnar Wingren, tanto a falta de conhecimento ali do Daniel Berg, não impediu com que eles fizessem aquilo que Deus tinha confiado às mãos dele. É como o nosso irmão falou, se você tem um chamado, se você quer fazer algo para Deus, se entrega para aquilo. Faz aquilo de todo o coração.
Porque assim, não, eu vou dar uma aula, não vou preparar uma aula porque eu tenho 2 crianças na minha sala. Ué, se você não der uma excelente aula para 2 crianças, você não vai dar nunca uma aula para 20, para 200, para 2.000. Não existe isso, irmãos. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula no seminário, Deus usou um irmão e falou: Bruno, dá a aula, a mesma aula que você dá na tua classe de EBD para 2, 3 crianças, dá essa mesma aula no seminário. Não faz diferença, Deus não quer isso para você. Porque às vezes a gente faz isso: não, vou dar uma aula no EBD, eu dou qualquer coisa. Se você for oferecer qualquer coisa, entrega o seu carro, sabe? Fala: pastor, eu não posso. Por quê? Deus, ele conta com a gente. O Espírito Santo, ele poderia muito bem descer e fazer tudo, mas ele conta com a gente. E nisso ele vai mudando as nossas vidas. Então assim, leva a sério o teu chamado, seja ele qual for, leva a sério, descobre, porque assim, às vezes a gente fica perdido na nossa identidade. Tem uma série sobre Moisés na Netflix, se você não assistiu, te aconselho a assistir, e eles sempre mostram assim, em 3 perspectivas, né? Porque Moisés é o único personagem que ele é importante para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. E aí, eu olhando ali aquela série, eu vi que o Espírito Santo ministrou no meu coração que Moisés ele tinha um problema de identidade. Porque ele foi criado num palácio, mas ele não era do Egito. Depois ele mata o egípcio, mas ele não é assassino. Até que ele vai para o deserto, se encontra com a presença de Deus e agora ele sabe quem ele é. E aí, a partir desse momento que ele descobre quem ele é, ele faz uma obra extraordinária. Às vezes, você não está, não é que você é mal naquilo que você faz, de repente você só não é para fazer aquilo. De repente a tua identidade não é essa. Às vezes, você é um baixista. Não, mas eu quero ser um pregador. E você fica forçando ali, mas você fica insatisfeito e não flui. Por quê? Porque não é aquilo que Deus te chamou. Faça aquilo que Deus te chamou. E está tudo bem. Eu me lembro que uma vez eu pensei assim: eu tenho que começar a pregar mais, porque vou dar aula, o pessoal não dá tanto glamour para quem vai pregar. Para quem vai dar aula. Para quem vai pregar, não. Tem toda uma recepção, uma coisa e tal. E aí depois eu pensei: recebeu, me chamou para isso. Não que eu não pregue, assim, eu prego. E eu dou aula numa turma de pregação lá no seminário, e eu sempre falo para os alunos: se você aceitou o convite do seu pastor para pregar, não chega no púlpito querendo ser humilde. Não, eu não sou pregador. Se você não é pregador, é a sua vaga. Se você aceitou, você se prepara da melhor maneira e entra ali como se você fosse o melhor pregador daquele dia. Agora, se você vai com aquela: nossa, eu não queria pregar. Uma vez eu vi um amigo que ele foi para o púlpito, assim, parecia uma ovelha aí no matador. Eu falei: meu filho, você pregou tão bem, uma mentalidade tão assim, abaixo. Então esses missionários, voltando aqui, os missionários se encontram, eles são suecos, se encontram em Chicago e começam a frequentar a escola do William Dunbar. E aí eles estão numa reunião de oração na casa de um irmão chamado Francisco Dini, e eles recebem uma palavra profética sobre Belém do Pará. Só que eles não sabiam aonde é Belém do Pará. Aonde é essa cidade, qual língua que fala, e aí eles vão para uma biblioteca para pegar um mapa mundo para descobrir onde é Belém do Pará. Olha isso. Você olha aqui, se quiser um Google, tu descobre onde é Belém do Pará, tu vê uma foto, tu vê hotel, tu vê tudo. No passado não tinha isso, então eles foram para uma biblioteca, pegaram um mapa e descobriram onde era Belém do Pará. E aí agora que eles descobriram, que eles têm uma palavra profética, eles descobriram aonde eles precisam ir, o que eles fizeram? Quanto de dinheiro a gente tem? E aí eles olharam ali e viram que eles tinham dinheiro para chegar de Chicago até Nova York, mas não tinham para fazer o translado de Nova York até Belém do Pará. Mas eles, confiando em Deus, eles foram para Nova York. E aí é interessante pensar que, às vezes, a gente recebe algo para fazer e aí você não enxerga o chão, mas você dá o passo e Deus coloca o chão. Porque quando eles chegam em Nova York, tem um comerciante que, quando encontra com o Daniel Berg, diz: Daniel, eu estava mesmo querendo ofertar na tua vida, mas eu não ia perto da tua cidade por esses dias e guardei, mas já que você está aqui, toma. Era exatamente o valor da passagem dos dois de Nova York para Belém do Pará.
Então, irmãos, Deus, eu penso sempre que é como se fosse um tabuleiro de xadrez. Deus vai movendo as peças, conforme a gente vai se entregando também para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Bom, eles pegam o navio para Belém do Pará, e aí, olha o que Deus faz. Belém do Pará, se eu falar para você assim, Belém do Pará, 1910, já fala, poxa, é um lugar pobre, é um lugar, não um local vantajoso, mas Belém do Pará tinha o petróleo da época. Belém do Pará tinha a borracha, o ciclo da borracha. Então, por exemplo, Dom Pedro II, no século XIX, criou algo para incentivar os suecos para virem para o Brasil. Olha o que Deus faz. Antes dos missionários descobrirem dessa profecia, Deus já tinha enviado suecos aqui e eles vão ser recebidos por um pastor sueco. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou para o interior do Piauí. Como é que eu vou fazer para pregar a mensagem lá? Deus já preparou. Se Ele te direcionou, Deus já preparou. Amém? Amém. Tá ruim? Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo? Posso continuar? Fica aí ouvindo, tranquilo. Então, olha só. Eles estão... Belém do Pará é um local bem desenvolvido. E é interessante porque até esse momento no Brasil tem dois principais... o protestantismo chega de duas formas no Brasil. Quais são elas? Primeiro, o protestantismo de imigração. Pessoas que por conta da imigração vêm para cá. Por exemplo, os alemães vieram para o sul do Brasil e trouxeram a fé luterana. E depois é o protestantismo de missão, que é quando a igreja envia um missionário. A Junta Batista, principalmente, enviou muitos missionários para outros locais. Então, os missionários chegavam no Brasil a partir dessas duas perspectivas. Ou ele era um imigrante que veio com alguns outros da sua família, ou ele era um missionário. Só que o Gunnar Wingren e o Daniel Berg, eles não vieram enviados nem pela igreja, nem pela imigração. Eles vieram inspirados pelo Espírito Santo e confiando. Não que os outros não vieram inspirados pelo Espírito Santo, mas eles só tinham essa palavra. Eles não tinham assim um grupo de pastores que falou, vocês podem ir que eu vou sustentar vocês pelo menos 3 meses, depois vocês conseguem se sustentar. Não, eles vêm com a cara e com a coragem. E aí, por conta do ciclo da borracha, tem muitos nordestinos, tem muitas pessoas do norte também, em Belém do Pará e em Manaus. Então tem um jovem que os pais dele são cearenses, mas por conta do ciclo da borracha, eles vão para Belém do Pará para trabalhar com látex. Esse jovem começa a trabalhar num navio que fazia o translado Nova York, Belém do Pará. Esse jovem começa a aprender inglês ouvindo as pessoas falando dentro do navio. E aí, quando eles veem 2 missionários chegando, falando outra língua, ele se aproxima em inglês, entende o que esses missionários estão vindo fazer e ele se disponibiliza a ensinar o português para aqueles missionários. O nome desse jovem é Adriano Nobre, alguém que é muito importante para o início da história da Assembleia de Deus no Brasil. Bom, o Adriano Nobre, ele ensina português e eu até brinco que é como se o problema entre pentecostais e reformados começasse pelo Adriano Nobre, porque ele era presbiteriano e abandona a fé presbiteriana para ir atrás dos missionários. Ele vai seguir os missionários, então ele ensina português. Ele, por exemplo, leva os missionários até a Igreja Batista, que já conheciam a Igreja Batista, mas foram recebidos ali pelo primo do Adriano Nobre, que era o Raimundo Nobre, que estava pastoreando aquela igreja ali. Por um intervalo de tempo, porque o pastor daquela igreja era sueco e tinha que fazer uma viagem, então eles são recebidos, eles moram dentro da igreja. Eles tinham esse medo de como é que a gente vai ser sustentado, como é que as coisas vão acontecer, mas Deus reserva um local ali e eles ficam vivendo dentro da igreja. E as pessoas, a igreja era pequena, é importante dizer que o protestantismo ele teve muita dificuldade em avançar no território brasileiro. Por quê, gente? O Brasil ele foi colônia de Portugal durante bastante tempo. E Portugal ele tinha a fé católica como a principal. E não era proibido que tivesse outra profissão de fé aqui na colônia. Então, se você viesse para cá pregar uma fé protestante, você iria ser preso, talvez ser morto. Por quê? Porque era proibido. O
protestantismo ele chega aqui, digamos assim, no século XVI, porque vem alguns franceses, invadem aqui o Rio de Janeiro, né? E aí eles ficam ali na ilha, perto ali de Niterói, e eles, de certa forma, conseguem expulsar os portugueses daqui, e junto com esses franceses vêm alguns irmãos calvinistas. Então eles começam o culto protestante aqui. Só que depois, Portugal, eles se organizam, e aí você já pegou as barcas? Já pegaram as barcas aqui para Niterói? Tem uma estátua lá no frente para a barca? É uma estátua do Araribóia, que é um indígena que ajudou os portugueses a expulsar os franceses. Então, os protestantes que estavam aqui, os franceses, eles vão embora. Depois, os protestantes vão chegar no Brasil também, no século XVII, junto com os holandeses, lá na missão holandesa no Nordeste, ali, principalmente em Pernambuco. Então, eles chegam ali e começam a fazer culto até com os indígenas, mas tinha muita dificuldade de que o protestantismo avançasse no Brasil. Primeiro, os cultos eram na língua materna dos funcionários. Eles não faziam culto em português. Eles faziam, os luteranos faziam culto em alemão, os anglicanos faziam culto em inglês. Então, o brasileiro chegava, era literalmente língua estranha para ele. O pessoal falando, ele não entendia nada. Falava com ele, não tinha 100 gramas. Então, teve muita dificuldade. A igreja que eles são recebidos lá em Belém do Pará, a primeira igreja batista de Belém do Pará, era pequena, e aí quando esses jovens chegam agora pregando uma nova mensagem, a igreja fica muito animada e até pensa que eles assumiriam a igreja. Só que, o que eles começam a fazer? Reunião de oração, buscando pelo batismo do Espírito Santo. Só que isso era um problema para quem é batista, para a igreja batista, para a liturgia do culto, porque eles não acreditam, eles são sensacionistas. Então, eles fazem essas reuniões, e aí uma irmã chamada Celina de Albuquerque, ela está com um problema na boca, né, uma herpes, não sei porque nesse período tinha muitas doenças, né? Inclusive a primeira pandemia assim, no Brasil foi nesse período da década de 2030, que foi a gripe espanhola, e aí ela está com um problema na boca, ela não vai ao culto, mas esses missionários, junto com alguns irmãos, vão fazer uma oração lá na casa da irmã Celina. Bom, ela não só é curada, como ela é batizada no Espírito Santo e começa a falar em outras línguas. Então, lembra quem foi a primeira pessoa batizada no Espírito Santo lá nos Estados Unidos? Agnes Osborne, uma mulher. E agora no Brasil também quem é a primeira pessoa batizada? Uma mulher, Celina de Albuquerque. Então você percebe o protagonismo feminino na história da Assembleia de Deus. Então, essa mulher, ela é batizada no Espírito Santo. Na outra reunião, uma outra irmã chamada Maria de Jesus de Nazaré. Maria de Jesus de Nazaré. Ela também é batizada no Espírito Santo, essa irmã é cearense. E aí, as pessoas começam a comentar sobre isso. E aí, a convenção dos pastores, a liderança da igreja, no dia 17 de junho de 1911, eles expulsam esses dois missionários da igreja junto com 17 pessoas. Dessas 17 pessoas, 10 eram mulheres. E aí tem um box que a CPL vende, que é o Diário do Pioneiro. Então tem o Diário do Narvinho e o Diário do Daniel Berger. E no Diário do Narvinho tem uma conversa deles após a expulsão da Igreja Batista. Ele fala assim, e agora? Como é que a gente vai viver? Porque a gente vivia e dormia dentro da igreja. Agora a gente vai ter que ir para a rua. E o Daniel Berger fala, olha, o mesmo Deus que nos sustentou, fazendo com que a gente atravessasse o oceano, esse Deus vai garantir com que a gente viva. Então, assim, é interessante que, por mais que eles fizeram algo excelente para o Senhor, eles tiveram dúvida. Duvidar, nós somos carnais, assim. A gente tem um momento de dúvida. O problema é que a gente não pode deixar com que aquele momento se torne o maior. A dúvida, o medo, ele não pode nos parar. Falar assim, não, poxa, eu vou lá agora para começar a entregar panfleto lá no baile funk. Como é que vão falar, o que vão fazer? Se Deus te confiou, se Deus te impulsionou a fazer isso, faz. Faz de todo o teu coração e vai, porque eu tenho certeza que uma vida vai ser alcançada. Então eles têm essa dúvida, e aí a irmã Celina de Albuquerque cede o espaço da casa dela para eles viverem
e para eles começarem a igreja. Qual era o nome da Assembleia de Deus no início? Missão de Fé Apostólica, o mesmo nome da igreja do William Seymour. Então eles começam uma igreja aqui, pregando essa mensagem pentecostal. Isso também é uma coisa que, se você tiver com o papel aí, tem que anotar que vai cair na prova, ver o nome da Assembleia de Deus, Missão de Fé Apostólica. Eles começam essa igreja, começa a reunir muitas pessoas, e é interessante que Belém do Pará tinha uma fé muito na cura de milagres. Eles acreditavam na cura, eles tinham uma fé também feminina por conta do folclore, por conta do Círio de Nazaré, que até hoje é a maior procissão do mundo. Então eles chegam num local ali que era propício para uma mensagem que eles estavam trazendo. Uma coisa que eles fazem sem perceber, que faz com que a Assembleia de Deus cresça muito, eles começam a fazer culto em português. Então agora as pessoas estão entendendo o que está sendo pregado. Outra coisa que eles fazem é que, se você reclamar, a partir de agora, eu vou te cobrar. Não tem, o que é muito presente no nosso grupo assembleano? Vou dar uma oportunidade para o irmão dar uma palavra, vou dar uma oportunidade para o irmão cantar um louvor. Tem oportunidades durante o culto. Eles começaram a fazer essa questão de dar oportunidade para as pessoas falarem no culto, e isso fez com que as pessoas começassem a trazer seus vizinhos, seus familiares, porque inverteu. Ao invés de eu ir para a igreja para ser só um ouvinte, agora eu sou parte do culto. Então eles, sem perceberem, eles trouxeram uma mensagem que abraçava o povo brasileiro, fazendo com que eles participassem do culto. Então as pessoas começaram a trazer outras pessoas por conta do ciclo da borracha. Às vezes são pessoas que estavam ali em Belém do Pará, viajando, visitando, fazendo algum tipo de coisa, e conheciam essa mensagem e voltavam para o seu lugar e começavam outras igrejas. Então, se você pegar os jornais da Assembleia de Deus no início, você vai ver que é muito comum as pessoas falarem assim: tem uma reunião aqui na cidade de Oeiras, aqui no Piauí, com 15 irmãos, e a gente precisa que envie um pastor para começar a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja que começa com pessoas voluntárias. Não foram as pessoas que melhor se prepararam na forma teológica, não são as pessoas das melhores famílias, mas são pessoas que têm um coração disponível para a obra missionária. São pessoas que entendem que eu preciso propagar essa mensagem nova, eu preciso que outras pessoas conheçam isso que Deus está fazendo aqui em Belém do Pará. Por exemplo, a irmã Maria de Jesus de Nazaré, que é a segunda pessoa a ser batizada no Espírito Santo, ela entende que ela precisa voltar para o Ceará para começar a pregar isso entre os parentes dela, entre as pessoas, os vizinhos, e aí ela pede a autorização aos missionários suecos, ela volta para o Ceará e começa uma igreja com o próprio recurso dela. E ela tem uma dificuldade. O Adriano Nobre, que eu falei para vocês lá, que foi quem ensinou português, ele vai ajudar a irmã Maria Jesus de Nazaré para começar a igreja começa a Assembleia de Deus do Ceará. Tem mais de 100 anos, por quê? Porque uma irmã começou a querer propagar as boas novas para os parentes dela. Então a igreja começa a ir para outros locais, não ficar só em Belém do Pará. E aí, lembra que eu falei que quando a gente está fazendo algo para Deus, quando a gente está ali no nosso propósito, os problemas nos ajudam? Lembra disso? Então, Belém tinha o ciclo da borracha, né? Só que os japoneses, sempre os japoneses também dando barato, os japoneses conseguiram produzir o látex também, agora de forma mais barata, na Malásia. Então o preço da borracha cai, e aí vem a crise da borracha. E o que acontece? Os seringueiros, as pessoas que estavam ali em Belém do Pará, voltam para a sua cidade. Então muitas pessoas frequentavam o culto na casa da irmã Serena de Albuquerque, mas agora, olha, pastor, eu vou ter que ir embora, vou ter que voltar para minha casa. Com isso, elas levavam uma mensagem pentecostal. Então a Assembleia de Deus, ela alcança o norte e o nordeste a partir do Espírito Santo, usando uma crise no Brasil. A crise da borracha ajudou para a propagação da mensagem pentecostal no Brasil. Então, várias pessoas. E assim, uma coisa que era feita por conta da necessidade no início da igreja, da Assembleia de Deus, era ordenar jovens ainda solteiros. Não precisava ser casado. Pode-se dizer que?
Eu acredito que também. Porque assim, se a gente voltar, se a gente pensar no livro de Atos, Jesus falou que para os apóstolos, ó, Jesus não falou olha, mas ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos, e depois desse revestimento, vocês vão até os confins da terra pregando as boas novas. Só que, eu brinco que o crente, ele gosta de dar trabalho para Jesus, né? Porque acontece Atos 2, eles são revestidos, eles recebem esse novo batismo, falam em outras línguas, e o que era agora para eles fazerem? Saírem, né? O que eles fazem? Eles ficam ali. Aqui é muito bom. Imagina uma conferência com 7 dias, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, os pregadores. Pedro pregou e 3 mil homens se renderam. Eles ficam ali. E o que acontece? Se levanta uma perseguição ali naquele local, e por conta da perseguição, as pessoas começam a se dispersar por vários locais, e a mensagem cristã ela vai chegando a outros locais. Então, uma crise ela pode sim ser o estopim de um avivamento. Amém? Acho que você não viu o que eu falei, não. Mas uma crise ela pode impulsionar. Eu me lembro que na época da eleição, a pessoa falou, e agora o Brasil vai acabar, não sei o que, gente. Uma crise, um problema é um ambiente muito propício para que Deus faça algo novo. E assim, eu não sei vocês, mas eu sempre observo que às vezes a gente começa a sair do nosso propósito de vida, né, daquilo que Deus nos confiou a fazer, e Deus às vezes levanta uma perseguição, um problema para que você volte para esse propósito. Quem aqui nunca aconteceu isso? Eu me lembro que uma vez comecei a ser perseguido, não fui perseguido, eu não estava sendo um bom funcionário, e a minha chefe começou a pegar no meu pé. Mas não era que eu estava sendo perseguido, que eu estava fazendo coisa errada. O crente, às vezes, ele tem essa mania. Fala do crente porque é o nosso povo, né? Posso falar do católico ou de outras pessoas dentro da religião. Mas a gente, às vezes, faz isso. Você começa a chegar atrasado no trabalho, você começa a querer tirar 1h30 de almoço, aí fala, pastor, estou sendo perseguido, só porque eu sou crente. Não é porque você é crente, não, meu filho, porque você está chegando atrasado no trabalho. Seja ali excelente. Falando em ser excelente, algo que transforma a Suíça, que foi aonde Calvino fundou a igreja dele lá, no século XVI, foi essa questão de você ser um excelente profissional. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O reformador João Calvino, ele começou a colocar isso na cabeça dos cristãos daquela época. Ele falou, olha, se você é um ferreiro, que você seja excelente fazendo ferro. O próprio Lutero tem uma conversa dele com o sapateiro, e que o sapateiro fala, olha, o que eu faço para adorar ao nome do Senhor? Ele fala, faz o melhor sapato que você pode fazer. O que você pode fazer para pregar o Evangelho? Seja o melhor funcionário. Na segunda-feira nós vamos mudar, segunda-feira, seja lá. Segunda-feira, bom dia, que seja abençoado, entendeu? Traz algo novo. Agora, se você é aquela coisa que, ai meu Deus, amém ele, não sei o quê, você não vai fazer a diferença. Diga. Não tem motivo para não vir uma consequência. Nós, talvez, para o mesmo, hoje em dia, nós queremos fazer o nosso contato, para receber alguma coisa, e achamos que do nosso jeito, e vem as consequências do Deus espiritual, para que nós se aprume e como novo. Verdade. Vou fazer uma questão das mulheres, só os homens estão participando. Eu falei de lavar a louça, levantei essa bola para vocês e tal, assim, não participaram da minha aula. Então, começa a propagação da fé pentecostal aqui no Norte e Nordeste. A Assembleia de Deus começa em 1918. Muda o nome de Missão Apostólica da Fé para Assembleia de Deus. E é importante dizer que os dois nomes são estadunidenses, são de igrejas que estavam lá nos Estados Unidos, né? São igrejas que foram fundadas lá no movimento pentecostal. Só que, às vezes, a gente tem... É comum a gente pensar assim, nós nos chamamos de Assembleia de Deus aqui no Brasil. Tem uma igreja chamada Assembleia de Deus nos Estados Unidos. É parecido? Não. Não tem relação nenhuma, não tem nenhum vínculo, e também o culto também não é muito parecido.
Inclusive, nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus é a Igreja de Branco. Tem algo, depois você dá um Google, na próxima aula eu vou descobrir isso. O milagre de Mênfis. O milagre de Mênfis, o que foi? Os Estados Unidos têm muito problema racial, né? De pessoas, dos negros serem muito prejudicados. O próprio pastor Batista lá, o Martin Luther King, é alguém que se levanta contra o racismo, para dizer que era um pecado aquilo. E tinha essa divisão, a igreja de branco e a igreja de negro. E em 1994, a Assembleia de Deus pede perdão a Kojik. Quando a gente vê os filmes americanos lá com grandes corais, aqueles corais que cantam muito, é a Kojik, é a Igreja de Deus em Cristo, que seria mais próximo à Assembleia de Deus. Só falta a gente ter uns corais com o pessoal cantando muito. Mas a gente tem coral ainda, graças a Deus. E aí eles pedem perdão, e tem uma cena que é sempre célebre, que é o pastor branco lavando os pés do pastor negro. É um pedido de perdão ali que eles fazem em 94. Só que hoje a gente vai ver que os Estados Unidos é muito dividido. Os bairros, as igrejas, tem muito essa questão. Mas assim, glória a Deus que nos Estados Unidos o movimento pentecostal, as igrejas pentecostais são um foco de resistência a vários problemas teológicos e ideológicos nos Estados Unidos. Tem muita igreja aí famosa do nosso país que lá nos Estados Unidos eles abraçaram muitas doutrinas erradas. Tá? Até aqui alguma dúvida? Algum comentário? Essa bola é para as mulheres. Então, passa aí, por favor. A expansão, acabei falando, então a mensagem vai chegando. Tem essa questão de uma mensagem, uma abordagem evangelística, né? Você ter mais essa mensagem tete a tete. E uma coisa que a Assembleia de Deus, que esses missionários começam a fazer, que também ajuda a propagar a fé pentecostal, o diálogo com os populares. As igrejas protestantes, elas eram umas igrejas assim, para as pessoas formadas, para as pessoas de uma outra classe social. A Assembleia de Deus é uma igreja que começa e busca justamente essas classes mais populares. E uma coisa que também ajuda o crescimento da Assembleia de Deus é uma lei que foi criada no início da República, e até pouco tempo, infelizmente, ainda vigorava, que era a lei de vadiagem. O que é a lei de vadiagem? A lei de vadiagem, ela criminalizava muitas das coisas que o negro fazia. A capoeira, os cultos africanos lá, ou o bando da mulher, o samba, todas essas práticas relacionadas aos ex-escravizados eram um crime. Então, o camarada que ele levantava ali a sua religião e às vezes via a polícia parando, ou prendendo e tudo mais, agora ele chega numa Assembleia de Deus e ele é parte do culto. Então, assim, ele agora tem um lugar de protagonismo. Isso fez com que muitos negros aderissem à fé pentecostal. E aí, por isso que eu falei lá no início, é uma igreja que tem uma presença negra muito grande. Por quê? Por conta desse início da igreja. E é muito comum quando você pega fotos do Daniel Berg, do Bernard Winkler, desses pastores do início da Assembleia de Deus, você vê missionários europeus e negros juntos, de terno e gravata. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Os dois pastores presidentes, antes do nosso pastor Jair Soares, eles eram negros. Inclusive, o pastor que inicia a Assembleia de Deus de Bom Sucesso, ele é alguém que sai do Nordeste por conta de perseguição. A família dele era muito católica, muito fervorosa, e ele adere à fé pentecostal e ele via que ia dar problema e ele veio para o Rio de Janeiro. E aí depois ele se torna o primeiro pastor presidente da igreja. Então, assim, tem muita essa presença. Uma coisa também que vai fazer a diferença na Assembleia de Deus, e não foi assim de propósito, mas acabou ajudando muito, foi o protagonismo feminino. E aí, para a gente que vem ao culto toda semana, é muito comum, por exemplo, num culto, numa pregação, uma mulher se levantar em profecia e a igreja às vezes ficar quieta para ouvir aquela mulher falar. Só que para alguém que não é cristão, não é evangélico, isso é algo muito diferente. Eu me lembro que eu participei de um evento na UERJ sobre história do protestantismo, e eu apresentei um trabalho sobre a filha Vinha, que é a esposa do Gunnar Vinha.
E a professora, que era coordenadora desse programa, ela falou assim, ela não tinha uma religião, né? Ela era até atômica. E aí ela falou, Bruno, eu acho incrível, num púlpito cheio de homens dirigindo e tal, todo mundo ficar quieto para ouvir uma mulher falar. Então assim, pra gente é comum, mas o mundo e o meio acadêmico hoje tem pesquisado muito a história da Assembleia de Deus por conta disso. Vou falar sobre a Frida Winder, que é uma jovem que, assim como os dois missionários, assim como várias pessoas que iniciaram a Assembleia de Deus, ela tinha os seus problemas para enfrentar. Por quê? A mãe dela morre quando ela é muito nova, ela foi criada com as esposas do pai dela, não tinha um bom relacionamento, tanto que ela estudou durante um período no colégio interno, e aí ela vai estudar teologia e ela vai estudar enfermagem. Só que é engraçado como que os tempos vão mudando e uma coisa que hoje para a gente é super normal, no passado era muito problemático. As mulheres que faziam enfermagem, elas sofriam preconceito. Sabe por quê? No hospital, por algum evento, ela poderia ter contato com um homem praticamente nu, e isso era visto com muito bons olhos pela sociedade. Então ela era meio comparada até uma prostituta, uma mulher que era enfermeira. Então ela tinha um curso de enfermagem, ela fez teologia, e ela, olha como é que Deus une os propósitos. O Gunnar Winder, como eu falei, ele tinha problemas de saúde. Então ele, por ter um problema de saúde, ele vai até a Suécia para se cuidar. E quando ele vai até a Suécia, ele é atendido pela Frida Winder. E aí ele foi resolver um problema de saúde e resolveu o problema do coração dele também, porque ele começou a namorar com ela e depois ela veio para o Brasil. Diga. Meio paralelo a isso que eu estou falando, mas é uma curiosidade minha. É a respeito do que o ministério que estão falando aí, que a mudança é muito grande das mulheres. Esse ministério proíbe a mulher ser pastora. Eita, isso é uma boa essa. Mas aí se eu começar a responder, acho que já ficaria até o fim da noite. Então, é uma boa pergunta, é excelente pergunta. E assim, aproveitando o gancho, é importante dizer que não é toda a Assembleia de Deus que não ordena mulher. Tá? Tem campos que ordenam, mas digamos, a grande maioria não ordena. Eu faço parte da Assembleia de Bom Sucesso. Lá, a pastora tem o nome de pastora, mas ela não é ordenada. Ela é a esposa do pastor. Eu conheci o pastor Jairo Soares. Quando ele tinha cabelo. Na rua Pesqueira, não era no Pesqueira. Eu conheci ele lá. É bem interessante. E ele tem um testemunho, assim, ele era jovem, ele frequentava samba, se drogava, e Deus tira uma mulher lá de São Paulo para vir falar com ele que era a última chance que Deus estava dando a ele. Eu fico pensando assim, você recebeu uma mensagem para você sair, porque vocês têm mais fé do que eu, vocês têm uma carinha mais angelical. Mas se Deus fala comigo assim, Bruno, sai daqui e vai no Presidente Prudente falar com uma pessoa, Deus, por que você não usa alguém lá? Por que eu preciso sair daqui? Né? Você podia ajudar. Só que essa irmã, ela fez uma prova com Deus, né? Ela recebe essa palavra para entregar para o estudante. Ela fala assim, o marido dela não é crente, e ela fala, Deus, se for da tua vontade, eu vou falar e meu marido não vai ver o problema. E aí quando ela fala que tinha que vir no Rio de Janeiro para resolver um problema, o marido dela não só deixa como paga a passagem e ajuda ela. Mas voltando aqui, vou falar da Frida e depois entro na questão do Ministério Feminino. A Frida, ela sabe, por meio do Gunnar Winder, dessa nova igreja que está começando no Brasil, ela se disponibiliza. E aí, eu esqueci aqui de mencionar. Quando a igreja começa, nesses primeiros anos, eles não tinham uma liderança fora do Brasil. A liderança principal ficava em Belém do Pará e era o Gunnar Winder. Por quê? O Daniel Berger, ele enxergou que ele não teria tanta oratória, ele não seria um grande pregador, mas ele era a pessoa do evangelismo. E ele, eu acho muito bonito isso, ele entende o propósito dele. Por exemplo, ele trabalha para sustentar o Gunnar Winder. E ele não vê problema nisso. Ele entende, você vai ser o pastor, você vai ser o pregador, você vai estudar a mensagem e eu vou te sustentar. Então eles têm essa divisão. E a Frida chega aqui no Brasil, ela casa aqui no Brasil com o Gunnar Winder.
E eles fundam um jornal, que é o Jornal Boa Semente, de 1918. Ela era redatora do jornal. A gente pode falar que ela era uma pastora, tá? Porque ela liderava a igreja por conta dos problemas de saúde dela, do marido dela. Ela traduziu alguns hinos da harpa cristã, tá? E ela pregava também. Isso, de certa forma, infelizmente deu um certo ciúme em outros pastores, que a Frida pregava e ela tinha um protagonismo, ela tinha uma certa relevância na comunidade. Tanto é essa questão dela traduzir os hinos da harpa, eles recebem em 1920, alguém que foi em Belém do Pará, começa uma reunião de oração aqui em São Cristóvão, perto da gente. Aqui no tempo de São Cristóvão, tinha um orfanato ali perto, e as pessoas se reuniam para fazer culto e oração, pregando uma mensagem pentecostal na igreja do orfanato. E aí o Davi fica sabendo disso. E ele vem até o Rio de Janeiro para conhecer. E ele conhece, em 1924, eles pedem para que se enviasse um pastor para começar a igreja, a Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. E num primeiro momento, eles se reúnem, já tinham algumas lideranças da Assembleia de Deus, por exemplo, Cícero Canuto, o pastor Cícero Canuto, que começou o ministério do Belenzinho, em São Paulo, e ele já fazia parte, ele é paraibano, né, fazia parte da liderança da igreja. O pastor Samuel Nilson também era. E eles se reúnem para saber assim, quem eles deveriam enviar, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, era o Distrito Federal, era aqui que funcionava. Então, quem é que vão enviar? Eles pensam em enviar o Adriano Nobre, que era aquele jovem que começou a igreja, mas agora já não era tão jovem, era alguém mais experimentado na fé, já tinha aberto algumas igrejas no Norte e Nordeste. E aí eles fazem o convite, mas o Adriano Nobre não aceita. E aí, por favor, não me perguntem porque ele não aceita, porque até hoje a gente não sabe. Alguns falam que ele já não concordava muito com algumas questões dentro da liderança, tá? Tanto é que tem a Assembleia de Deus do Rio Comprido, a DERC, o pastor Davi Nobre, ele é neto do pastor Adriano Nobre. E alguns relatam que o Adriano Nobre, o pastor Adriano Nobre, teria falado para a mãe do pastor Davi que ela deveria até sair da Assembleia de Deus. A gente não sabe muito bem, mas o fato é que ele não vem para ser o pastor. E aí, por conta de ser o Distrito Federal, eles pensam que seria interessante enviar o Bruno Arvini, que era o principal pastor. Só que eles ficam assim, muito em dúvidas, porque eles começaram a igreja está crescendo muito rápido, e eles até pensam em sair do Brasil, se era uma pergunta de sair do Brasil, deixar a igreja ir caminhando. Só que eles entendem que é de Deus eles virem para o Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa. O aterro do Flamengo não era por acaso, era aterrado, era um mangue. Os locais eram assim, insalubres, né? Então eles não tinham esse olhar de vir para o Rio de Janeiro. Eles já conheciam Belém do Pará. Belém do Pará era muito desenvolvido para a época. As calçadas de Belém do Pará vinham da Europa, não passavam pelo Rio e em São Paulo. O Teatro Municipal da Paz, lá em Belém do Pará, ele é anterior ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro de São Paulo. Era um local muito desenvolvido. Então eles ficaram em dúvida, e aí a Frida Windley, que era uma mulher muito ligada em Deus, ela traduz o hino 515 da harpa cristã, que é: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. E ela fala que são maridos, se Deus está nos direcionando, a gente vai e vai dar tudo certo. Então eles vêm e começam a igreja ali na casa da família Brito, ali na rua Senador Alencar 17, aqui em Madureira. Bom sucesso para Madureira, porque é a família da missionária Zélia Brito Macalon, esposa do pastor Paulo Neves Macalon, que inicia o ministério de Madureira. Que o pastor Paulo Neves Macalon também era um jovem que não tinha religião. O pai era militar, era sargento, inclusive participou da Revolução de 30, né, que botou Getúlio Vargas no poder, no Rio de Janeiro. E ele estudava no Pedro II, ali em São Cristóvão. Então, ele indo para a escola, ele pega um panfleto com um convite para uma reunião de oração na rua Senador Alencar, na casa da família Brito. Ele vai até a reunião de oração, aceita Jesus, começa a gostar, ele começa a se envolver muito. E ele era alguém, por ser filho de militar, por estudar no segundo, era alguém que, por exemplo, falava francês,
sabia tocar violino. Tem relatos que ele ia para Central do Brasil tocar violino e evangelizar. Tanto que o Canto do Pescador, o hino da harpa cristã, foi escrito pelo Paulo Lever Macalão, e é como se fosse a história dele, que ele era criticado, mas ele se considerava um pescador de almas. Então a igreja começa aqui em São Cristóvão, e aí a Frida vai ter ainda mais protagonismo, tá? Porque o Gunnar Wingner está com a saúde bem debilitada. Ela começa reuniões na Praça 15, por exemplo. Ela visita presídio com as irmãs. Então isso é algo muito moderno. A gente não tem, tirando as religiões de matriz africana, a gente não tem uma religião que uma mulher seja protagonista. E aí, digamos assim, para trazer assim, ainda mais problema entre as lideranças, eles ordenam uma mulher a diaconisa. A irmã Emília Costa, que era uma mulher negra, ela é ordenada a diaconisa, e isso traz algumas divergências entre as lideranças. Tanto é que a primeira convenção da Geral da Assembleia de Deus de certa forma, um dos questionamentos é o fim do Ministério Feminino. Eles vinham com um certo problema, né? Eles tinham medo que a Frida Wingner ela fosse a Aimee McPherson. A Aimee McPherson. Não sei se você ouviu falar desse nome. É uma pregadora famosa dos Estados Unidos que inicia a igreja do Evangelho Quadrangular. Ela foi a pastora que iniciou essa igreja. E ela teve alguns problemas de, por exemplo, ficar muito tempo sequestrada. Ela tinha alguns problemas teológicos que faziam com que os pastores se preocupassem com a Frida, porque a Frida admirava muito a Aimee McPherson. Tanto é que o casal Wingner, eles passaram umas férias lá nos Estados Unidos na casa da Aimee McPherson. Então, em 1932, o Gunnar Wingner e a Frida eles vão embora do Brasil, voltam para a Suécia, e logo depois ele, por ter a saúde debilitada, ele morre. Então a Assembleia de Deus chega em São Cristóvão, começa as 3 primeiras congregações. Eu não falo isso com o professor, que eu vou. Então olha só, eles começam as 3 primeiras congregações em Niterói, Belfort Roxo e Bangu. Tá? Bangu, quem é enviado para começar a igreja é esse jovem Paulo Lever de Macalão, que depois se casa com a irmã Zélia Brito. E aí, é engraçado que a igreja começa em São Cristóvão. E São Cristóvão, nesse período, era um local onde tinha pessoas que eram funcionários públicos, tinham pessoas com mais poder, né, aquisitivo. E a igreja começa em Bangu, e o Paulo Lever Macalão, ele vê isso como uma oportunidade, e ele vai expandindo para a Baixada Fluminense. Ele vai pregando essa mensagem pentecostal em meio à Baixada Fluminense. E aí você pode estar se perguntando, o nome é Assembleia de Deus Madureira, mas começa em Bangu? Acontece isso porque depois eles fundam uma loja e aí constroem o templo da Vila Machado. E um irmão que eles faziam reunião na casa dele se mudam para Madureira. Então permanece lá a igreja em Bangu, mas a sede da igreja vem para Madureira. Então por isso que vai se chamar Assembleia de Deus Madureira. Interessante do pastor Paulo do Macalão é que ele pega a herança do pai dele, fica vivendo num kitnet, comendo quentinha com a esposa dele para construir o primeiro templo da Assembleia de Deus. Então, sempre que a gente pensar a nossa igreja, por que a gente chegou até aqui, pensem que homens e mulheres entregaram a sua vida, se privaram de muita coisa para que a igreja chegasse até aqui. Isso serve para que a gente não seja motivo de escândalo, para que a gente não valorize, né, tudo que foi feito até aqui. Você imagina essa estrutura que a igreja tem? É custo, é muita coisa que acontece para que o nosso culto ele funcione da melhor maneira. Então pessoas deixaram de comer algo, deixaram de viver em uma certa bonança para que a igreja fosse crescendo. Então, alguma dúvida? Não? Entenderam? Posso trazer a prova? Não? Posso aplicar a prova agora? Olha só, agora sobre a liderança feminina. Isso traz foco de muitos debates, né, no Ministério Feminino. E aí, assim, tem lideranças que defendem o Ministério Pastoral Feminino, tem lideranças que não defendem, tá? E aí, assim, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja que, quando ela começa, o
Daniel Berg, ele vai uma vez à Suécia e aí ele encontra um amigo dele de infância, que era o pastor Levi Petros, que fica sendo uma liderança da Assembleia de Deus fora do Brasil. Tá? Ele fundou a igreja pentecostal em Filadélfia, que funcionava em Estocolmo, lá na capital da Suécia, e ele era pietista, não confunda, é pietista, não é petista, pelo amor de Deus. Ele era pietista. O que é o pietismo? É um movimento que começa depois da reforma, que eles defendiam uma ideia da igreja protestante, que era a igreja reformada sempre se reformando, que a igreja deveria estar sempre melhorando. Então eles começam a defender que o protestantismo ele não tem que ser uma religião só do estudo, da Bíblia, não, ele tem que ser uma religião do coração. A gente precisa mudar de vida. Então eles começam a questionar o consumo do álcool, que os crentes fossem a peça de teatro. Na Suécia não tinha praia, mas aí aqui no Brasil tinha, então era proibido ir à praia. E aí também tem uma questão de não ter liderança feminina. Então isso é uma herança pietista. Inclusive quando a gente fala paz do Senhor, é uma herança pietista, porque os pietistas se cantavam dizendo paz de Cristo. Inclusive tem um filme famoso, de um famoso pregador pietista, que está em cartaz, acho que ainda não está mais em cartaz, mas também foi difícil de achar cinema que tivesse exibido. Mas o filme dele você pode buscar, que é A Redenção, que é a história do pastor Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, não sei falar alemão, me perdoa, mas é Bonhoeffer. Depois, se quiser, eu mando para o pastor Isaías, ele compartilha com você. É um pastor que era pietista e ele foi uma das únicas lideranças que se posicionou contra o Hitler na Alemanha. A igreja protestante lá na Alemanha, a igreja luterana, eles apoiaram o Hitler, contra todo o contexto alemão. Esse pastor pietista ele foi a única liderança que não apoiou. E aí, por isso, ele acabou sendo morto pela Gestapo. Mas ele chegou até a planejar a morte do Hitler. Então, o pietismo, ele tem esses ideais que acabaram, que a Assembleia de Deus pegou. Então, assim, tem muitos ministérios que não ordenam, mas hoje tem muitos ministérios que ordenam o pastorado feminino. E aí, assim, é uma questão mais de entendimento da liderança, e aí a gente acaba seguindo a liderança da onde a gente está. Então, assim, se a sua igreja ordena a mulher, ok, se não ordena, assim, não é algo que eu acho que, assim, alguém não vai para o céu ou vai para o céu porque foi ordenado o pastor ou não pastor. Pelo amor de Deus, não fica com isso. Não, minha igreja não ordena a mulher, então eu vou sair daqui. Não. Isso não impede que você trabalhe, isso não impede que você pregue, não impede que você faça as coisas. Mas é algo que realmente, assim... Agora, uma coisa que pode se falar, não tem uma igreja que tenha tantas pregadoras como a Assembleia de Deus. Hoje em dia, vem muitas mulheres que têm esse protagonismo de pregar e tudo mais, a partir da experiência pentecostal, da experiência da Assembleia de Deus. Mas não era algo que as igrejas faziam no passado. Amém? Amém. Você entendeu tudo? Gostou? E aí tem uma questão também no contexto histórico de onde Paulo vivia, né? Porque a Grécia tinha essa questão de sacerdotisas, que eram prostitutas e tudo mais. Então, ele bate muito em cima dessa questão por conta dessa religiosidade que tinha na Grécia. E as mulheres hoje em dia falam que Paulo era machista. Tem um grupo de feministas que, acho que tem 2 anos, elas começaram a questionar o nome de um reformador chamado John Knox, porque o John Knox ele tinha um texto sobre, não vou lembrar o nome do texto, mas era basicamente assim, que não deveria existir liderança feminina. Por que ele escreveu isso? Ele era machista? Pode até ser, mas é porque na época que ele viveu tinha uma rainha, que o nome dela era Maria Sanguinária. Você imagina por que ela tinha esse nome? Porque ela matava muitos protestantes, então esse homem tinha medo de morrer nas mãos de uma mulher. Então ele falava assim, que as mulheres não deveriam liderar nada. Então assim, ele teve essa questão, que era uma questão da dor dele. Por exemplo, eu tenho uma certa rejeição ao tempero azeite do dendê. Por quê? Porque o meu pai, ele era de religião africana, e quando eu ia para casa ele tinha muito aquele cheiro, então eu criei uma certa aversão. Hoje, eu tenho amigo que é baiano e fala, cara, é uma delícia e tal, mas eu ainda não consigo. Mas que é uma coisa assim, mais pessoal, não é todo mundo que vai ter esse sentimento.
Para finalizar, que eu já estourei meu tempo, eu queria só contar uma história de mais uma irmã, para você ver assim, que Deus usa pessoas disponíveis, não usa as pessoas que mais estudaram, que mais têm dinheiro. Bom, no século XVII, uma família nasce uma filha numa família pobre, e essa menina se chamava agora fugiu o nome da menina, vou lembrar, Marie. Vou contar a história dela aqui, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Mas nasceu essa menina e ela começou a frequentar os cultos. Ela vivia no país de Gales, tá? Ela tinha ali, a família dela ia ao culto, e nesse período do século XVII, a Bíblia, ela era um livro que só pertencia ao pastor e à família mais rica daquele local. Então, assim, no país de Gales, só duas famílias tinham a Bíblia, que era a família do pastor e uma família mais rica, que era a família Roberts. Então, essa menina, ela tinha ela ia até o culto e ela começou a gostar muito do livro do pastor, que é a Bíblia. Ela começou a gostar, e aí, por conta da reforma protestante, ela começou a ser alfabetizada. Alguns irmãos protestantes começaram a alfabetizar as crianças, foram para lá como missionário, e um dos legados da reforma protestante é a escola pública. Eles começaram a entender que o que adianta a gente traduzir a Bíblia se as pessoas não sabem ler e escrever. Então eles começaram a investir no ensino. E aí ela começou a aprender ali a escrever, e começou a gostar. E aí às vezes ela tinha alguma oportunidade na escola e ela lia a Bíblia e ela ficava muito feliz. E aí essa família que tinha a Bíblia percebe que ela tinha muito essa relação com a Bíblia, começa a convidar ela a uma vez na semana ela ia até aquela casa da família Roberts para ler a palavra de Deus. E ela ficava ali, ela se maravilhava. E isso tudo no século XVII. Um dia ela saindo da casa, um pastor passa por ela e diz: olha, a Bíblia é vendida na cidade de Bala, era aproximadamente 30 quilômetros distante, 40 quilômetros distante de onde ela vivia, e é vendida por um pastor. E ela fica sabendo ali aonde a Bíblia era vendida, quanto que era, e aí com 10 anos ela começa a juntar dinheiro para comprar a Bíblia. E ela começou a trabalhar, porque essa noção de criança, de infância, é muito moderna. No passado as crianças trabalhavam. Eu falei da Revolução Industrial aqui, as crianças eram usadas para limpar máquinas, porque o tamanho delas, elas cabiam em alguns lugares. E às vezes, infelizmente, elas morriam, porque elas caíam no local e as pessoas não desligavam a máquina por conta de uma vez. Não estavam nem aí. Não tinha segurança do trabalho, não tinha essas questões. Então as crianças trabalhavam. Ela começa a trabalhar com 10 anos e trabalha até os 16 anos para juntar dinheiro para comprar a sua primeira Bíblia. E ela compra a Bíblia não. Ela junta o dinheiro e aí ela vai até o local, ela sabe onde é o local. Ela anda 40 quilômetros e aí, com medo de que o pastor não vendesse a Bíblia para ela tira os sapatos para não sujar e ela vai andando descalça 40 quilômetros. Ontem eu andei cedo e eu fiquei quase morrendo. Então assim, ela foi andando 40 quilômetros, chegou até o local para comprar a Bíblia e o pastor falou: olha, infelizmente a Bíblia na sua língua só tem uma e está vendida. E aí ela conta: olha, eu juntei dinheiro durante 6 anos, eu andei 40 quilômetros, poxa, eu queria ter a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. E esse pastor fala: não, essa pessoa que comprou, ela fala outro idioma, eu vou vender para ela, eu vou vender essa Bíblia para você. E aí a menina pega a Bíblia, ela fica muito feliz, e ela volta para casa, e aquele pastor ele fica pensando: como que uma menina fica 6 anos juntando dinheiro para comprar uma Bíblia, como que ela tem que andar durante 40 quilômetros para comprar a Bíblia? A gente precisa resolver isso. E ele se junta com alguns pastores e fundam a primeira sociedade bíblica no mundo. E a Bíblia começou a ser o livro mais vendido no mundo, e até hoje é o livro mais vendido no mundo. E não foi porque um teólogo decidiu traduzir a Bíblia e melhorar ela, ou atualizar ela. Não, foi porque uma menina decidiu comprar a Bíblia. Deus não precisa de os melhores profissionais. Deus precisa de corações disponíveis. E que nós sejamos esse coração disponível. Fica
Fica de pé que eu quero orar por você. Espero que você tenha gostado. Curva a sua cabeça. Pai, eu te agradeço, Deus, por